Bem, pessoal, esse então é o nosso vídeo sobre o conceito de pressão. A gente vai começar então com alguns exemplos. O primeiro deles, então, quando a gente fala pressão, a primeira coisa que vem na cabeça é a pressão arterial, que a gente mede então no braço. Aí sempre tem valores 12 por 8, 11 por 10. Outro lugar que a gente também escuta a palavra pressão é quando a gente usa panela de pressão. Essa panela ela tem a função de aumentar a pressão interna e assim deixar a água numa temperatura maior. Ainda assim é uma forma de pressão. Outro equipamento que também trabalha com pressão é uma bomba. Muitas vezes as casas, quando tem caixas da água que estão baixas, precisam de uma bomba para que a água tenha uma pressão boa nas tubulações e saia com uma vazão boa. Então, para que não fique pouca água por banho, para que não saia gota por gota e saia uma quantidade boa de água, algumas casas precisam de uma bomba de pressão ou pressurizador. Outro lugar que a gente vê, então, a pressão é na mágica da cama de pregos. Vamos chamar de mágica, porque não é bem mágica. Na verdade, na cama de pregos, quando a gente deita em todos os pregos, nós dividimos a pressão entre todos os pregos. Então, por isso que é possível deitar, como a gente vê o menino aqui, é possível deitar e não sofrer nenhum furo sequer. Agora, se a gente pisar em qualquer prego, um só prego, se a gente pisar em cima desse prego, a pressão vai ser muito grande e ele vai furar o nosso pé. Mas agora, o que é pressão para física? A física... Opa, aqui mais um exemplo, né? Na tela dos celulares. Alguns celulares têm o chamado touch flexível, né? Então, esse sensor ele detecta se tu aperta com pouca força ou se tu aperta com muita força. Ele sente a pressão e te diz, opa, se tu apertar com pouca pressão, ele entende uma coisa. Se tu apertar e realizar uma pressão muito alta, ele vai entender outra coisa. Então, nesse caso, esse tipo de sensor, utilizado tanto pela Samsung quanto pela Apple, tem essa funcionalidade e trabalha então com a pressão. A física determina a pressão como uma força aplicada em uma área. O melhor jeito da gente sentir a pressão agora é pegando o lápis ou a caneta e segurando dessa forma aqui. Segurando dessa forma aqui, tu vai sentir um pouquinho de dor nessa ponta aqui. Deixa eu aproximar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, bem na ponta tu vai sentir um pouquinho de dor no dedo. Não muito, só um pouquinho. E já desse lado aqui, não. Mas a força que tu faz é a mesma. Tu empurra com as duas mãos com a mesma força. Por que nesse lado aqui dói? Até deu uma marquinha aqui na ponta. Por que nesse lado dói? Porque a área é menor. E quando a área é menor, que o espaço é só uma pontinha, como é só uma pontinha, a área é bem menor e a pressão é maior. E aqui é o contrário. Nesse lado, então, a área é maior, a gente vê que tem uma baita de uma tampa aqui, e quando a área é maior, a pressão é menor. Nesse caso, vai doer menos. Vamos então para um exemplo aqui, antes de partir para os exercícios. Em qual posição o tijolo aplica a maior pressão? Lembre que a maior pressão é quando a área é menor. Nesse caso, eu vou olhar. Na posição 1, ele está deitado, então ele tem uma área muito grande. Na posição 2, ele está de pé, então tem uma área bem menor. Na posição 3, ele está inclinado, só a pontinha. E é claro que a pontinha tem uma pressão maior, porque é a menor área. Então, a gente marca aqui a terceira posição P3. Pessoal, por hoje era isso. Espero que tenha sido bem claro. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato.